Um garoto chamado Miyamura é um cara fracassado e sem amigos, que sempre fica quieto como se fosse um NPC, até que de alguma forma, ele faz amizade com a garota mais popular da escola inteira. Tudo começa quando o professor Yasuda diz aos seus alunos para aproveitarem ao máximo as férias de verão, já que eles vão estar estudando provas da faculdade no ano que vem. Ele recomenda a todos irem à praia, e diz que também vai aproveitar as férias depois, mas o aluno chamado Toro, de forma ousada, diz que ninguém vai gostar de ir à praia com o professor, porque ele é muito chato. Quando a aula termina, Yuki diz que Yasuda seria muito mais bonito se ele parasse de falar tanto, e Hori conta que pelo menos ele é um bom professor. Ela então revela que encontrou ele no corredor, e ele cumprimentou ela parecendo até um esquisitão. Yuki revela que um cara de outra escola está querendo o contato dela, mas Hori diz que não, porque se ele não tem coragem de perguntar sozinho, nunca teria chance de chegar perto dela. Toro então recomenda que eles vão até um karaokê, mas Hori diz para eles irem sem ela. Nesse momento, um cara chamado Miyamura passa e entrega o telefone que ela tinha deixado cair. E depois que ele sai, o grupo conta que ele é sempre tão quieto, e imagina que ele deve ser um desses caras esquisitões psicopatas. Elas então perguntam a Toro se ele conhece alguma coisa sobre Miyamura, mas ele é tão ignorante até respondendo uma pergunta simples. Nesse momento, a garota Hori olha para seu celular e corre para casa, fazendo eles se perguntarem se ela recebeu uma ligação de seu namorado secreto. Ao chegar em casa, ela liga o aspirador de pó e começa a limpar. Em seguida, ela busca seu irmãozinho mais novo, chamado Sota, na escola. E a caminho de casa, ela encontra garotas da sua idade planejando coisas divertidas para o verão, enquanto ela apenas fica ocupada cuidando da casa. E depois, enquanto ela estava lavando roupa, Sota chega com sangue saindo do nariz, deixando ela assustada. Enquanto ela cuida dele, o rapaz que trouxe o garotinho para casa decide ir embora, mas Sota agarra sua camisa. A garota Hori então pede que ele fique um pouco mais para que ela possa agradecê-lo por ter cuidado de seu irmãozinho. Depois ele explica que Sota caiu porque um cachorro latiu para ele, mas ele é um garoto inteligente porque rapidamente disse seu nome e endereço, para que assim ele pudesse ajudar. Ele então chama ela pelo nome e diz que está muito impressionado com suas habilidades de dona de casa, o que deixa ela chocada. Ela então pergunta como é que você sabe meu nome, garota? E o rapaz apenas diz, você tá me zoando? Eu sou Miyamura, estamos na mesma turma da escola. E nem preciso dizer que depois disso, ela ficou de boca aberta porque ele tá muito diferente. No dia seguinte, a garota Hori está incrédula e continua encarando Miyamura porque ele é muito diferente fora da escola. E querendo saber mais sobre ele, ela se aproxima do rapaz e convida ele para ir à sua casa de novo, com aquela desculpa de que seu irmãozinho acabou gostando muito dele. Ele promete pegar um livro infantil no caminho, mas Hori diz que não precisa disso tudo. Miyamura fica chocado porque ela ainda está falando com ele, já que tinha certeza de que ela evitaria ele depois de ontem. Hori admite que ficou impressionada no começo, mas depois percebeu que só estava assustada mesmo, então não importava. Quando Miyamura agradece com um sorriso, ela diz para ele se livrar daquele corte de cabelo e daqueles óculos, para finalmente parecer um pouco mais com um cara normal. No entanto, Miyamura diz que ele tem muitos piercings e usa o cabelo para escondê-los, e mais tarde na casa de Hori, ela descobre que Miyamura não é tão nerd e otaku assim. Sua família tem uma confeitaria, e ele simplesmente usou um alfinete para fazer os piercings alguns anos atrás. Além disso, ele é muito mal nas provas, enquanto a própria Hori só tira nota 10. Folheando uma revista de mercado, Hori percebe que Miyamura tem olhos bonitos e cílios muito longos. Ela então muda de assunto dizendo que vai ter um desconto na loja e que vai chegar antes das 4 horas para aproveitar a oferta. No entanto, ela foi chamada para ficar na sala após a última aula, então ela forçou Miyamura a fazer o que ela quer. O rapaz então corre desesperado para a loja, pulando a cerca da escola por cima de Yuki, e consegue pegar as compras a tempo. E durante a noite, ele conta para Hori que encontrou Yuki no caminho, mas ela não reconheceu ele porque ele estava sem óculos. E Hori, sem pensar direito, diz que não quer que ninguém mais veja esse lado dele, mas então ela recupera a compostura e sai para buscar algumas bebidas, e para se sentir melhor, Miyamura diz que ele também não quer que os outros vejam ela em sua versão dona de casa. Hori fica nervosa e dá uma porrada na cara dele muito tímida, dizendo para pensar bem antes de falar esse tipo de idiotice. Enquanto ela fica toda vermelhinha, ela se pergunta como Miyamura consegue dizer essas coisas com uma cara tão séria, e começa a chamá-lo de esquisitão várias vezes. Miyamura então explica que embora ainda goste de vê-la na escola, prefere vê-la de avental, porque por algum motivo, isso desperta um sentimento estranho dentro dele. Dias depois, Miyamura chega desesperado, revelando que a próxima aula de educação física vai ter natação. No começo, Hori não entende porque ele está tão estressado e com medo, mas então Miyamura levanta a camisa, revelando que seu corpo está coberto de tatuagens. Mas então depois eles descobrem que a natação vai ser só para quem quiser participar mesmo. O garoto continua ansioso como se fosse um maluco, e suas preocupações só aumentam. Enquanto conversam na varanda da sala de aula, Toro e também Yuki estão observando de longe, e se perguntam quando foi que esses dois se tornaram tão amigos. E depois que Hori sai, Toro começa a conversar com Miyamura, perguntando assim do nada se ele e Hori estão namorando. Miyamura diz não na mesma hora, falando que eles são apenas amigos e que nunca, jamais seriam um casal. Mas Toro continua curioso e faz mais perguntas, levando Miyamura a provocá-lo perguntando se por acaso ele está afim da garota Hori. E para sua não surpresa, Toro admite que realmente gosta dela, fazendo Miyamura perceber que Toro sempre pareceu tão obcecado por ela durante as aulas. Enquanto ficam pensando sobre quem vai ficar com ela, outro aluno lembra eles de que a aula de educação física está prestes a começar. E no vestiário, Miyamura veste seu uniforme de inverno, em vez da roupa de ginástica, o que deixa Toro confuso. E percebendo sua desconfiança, Miyamura finalmente decide mostrar suas tatuagens para Toro, e faz ele prometer manter isso em segredo. Toro fica chocado no começo, mas logo entendeu porque Miyamura sempre
sempre usou roupas compridas, mesmo quando estava um calor dos infernos. E curioso, Toru decide afastar a franja de Miyamura e fica ainda mais surpreso ao ver vários piercings escondidos. E depois ele pergunta por que Miyamura não aceita esse lado dele, e Miyamura admite que fez as tatuagens e os piercings por impulso. Apenas coisas idiotas de adolescentes. A conversa então muda para Rory, e Toru pergunta como Miyamura se aproximou tanto dela. Ele explica que tudo começou quando ele acompanhou o irmão mais novo dela até a sua casa, o que acabou levando eles a passarem mais tempo juntos. E querendo ser sincero, Toru pergunta se está tudo bem para Miyamura ele dar em cima de Rory. Mas Miyamura não fica contra, dizendo que a decisão de aceitá-lo será apenas de Rory. E depois, Toru acaba levando uma bela bronca de Yuki por ter faltado na aula, enquanto Miyamura fala super de boa para Rory que ele e Toru tiveram uma conversa. No entanto, enquanto ele caminha na frente, Rory pergunta por que ele está evitando ela, mas Miyamura não consegue se explicar. E antes que ela possa perguntar mais alguma coisa, Toru de repente pede para encontrar Rory depois da escola, e vai embora antes que ela possa responder. Rory planeja buscar Sota, mas Miyamura se oferece para que Toru possa conversar com ela. E naquela tarde, Toru se confessa para Rory no fim da aula, enquanto Miyamura está cuidando do irmãozinho dela. E quando a garota volta, Miyamura se prepara para aceitar que perdeu uma possível namorada, mas aí do nada ela fica muito brava com Miyamura, porque ele disse para Toru que achava que eles dois não seriam um bom casal. Miyamura, pego de surpresa, explica que se considera um tédio e indigno dela. Frustrada, a garota se emociona e dá uma bela de uma bronca nele por pensar essas coisas idiotas sem nem perguntar a ela. Mas aí então, 3 segundos depois, a tristeza dela vira raiva, e ela quebra ele na porrada por ter evitado ela o dia todo. Isso faz o garoto perceber o quanto ela realmente se importa com ele, e ela então conta que deu um fora em Toru. E quando Miyamura diz que Toru é um cara legal, ela recomenda que então ele saia com ele, já que pensa assim. E alguns dias depois, Miyamura está ajudando Rory a carregar as compras, e enquanto eles conversam, ela fica distraída e começa a cantar músicas de anime. O garoto elogia sua voz, mas ela rapidamente para e fica envergonhada, insistindo que só sabe a letra porque seu irmãozinho toca os mesmos CDs sem parar. E naquela tarde, a garota Rory acaba tendo uma visita surpresa de sua mãe, Yuriko. Naquela noite, seu irmãozinho Sota fala animado sobre Miyamura, explicando que ele sempre costuma vir até aqui para passar um tempo. Yuriko fica interessada e pergunta se Miyamura é um cara bonitinho, mas a garota Rory fala que ele parece mais com um vilão sombrio de filmes policiais. Quando Yuriko pergunta seu nome completo, a garota entra em pânico porque nem sabe seu nome direito. No dia seguinte, na escola, Rory fica obcecada em descobrir o primeiro nome de Miyamura, mas se recusa a perguntar diretamente para ele, com medo de que possa parecer um pouco interessada demais. Ela tenta espionar no vestiário, mas toda essa obsessão só faz com que ela seja chamada de esquisita. Naquela tarde, ela até verifica a lista dos melhores alunos, na esperança de encontrar o nome completo dele, mas não consegue sucesso. Quando ela tenta convidar Toru, ele sai correndo imediatamente, enxugando as lágrimas por causa da rejeição. Rory finalmente percebe que se Miyamura se apresentar à sua mãe, ela finalmente poderá saber seu nome completo, então ela convida ele. No dia seguinte, Miyamura visita a casa delas, e Yuriko recebe ele, já que Rory e Sota saíram para fazer compras. Logo depois, o garotinho volta e Yuriko deixa ele aos cuidados de Miyamura, antes de sair para trabalhar. Quando Rory retorna, ela percebe que sua mãe armou para ela, mandando ela sair apenas para ter um tempo a sós com Miyamura. Enquanto estão conversando, Miyamura diz que Yuriko estava chamando ele com muita educação pelo primeiro nome. A garota Rory rapidamente aproveita a chance e pede que ele repita exatamente o que ela disse. Ele percebe que ela está agindo de forma muito estranha, e até provoca ela por estar andando escondida pelo vestiário masculino, perguntando se por acaso ela estava ficando interessada pelos outros caras. E sem outra escolha, ela admite tudo, e Miyamura cai na risada, percebendo que Rory estava agindo igual uma psicopata apenas para saber seu primeiro nome. O rapaz então escreve seu nome completo, Izumi Miyamura, em um pedaço de papel e entrega para ela. Se sentindo vitoriosa, Rory tenta chamá-lo de Izumi, mas imediatamente fica muito nervosa e decide usar apenas o sobrenome mesmo. Ela então pergunta se por acaso ele sabe o primeiro nome dela, apenas para descobrir que ele sempre soube que era Kyoko. Ela se sente decepcionada e fica brava no começo, mas quando Miyamura começa a dar risada, ela fica rindo também. No dia seguinte, o presidente do conselho estudantil chamado Sengoku e também a garota Sakura pedem ajuda a Rory com suas tarefas. Ela concorda e eles rapidamente despejam uma montanha de trabalho em cima dela. Naquela noite, Yuki percebe o quão exausta Rory parece estar e se preocupa que o conselho estudantil esteja se aproveitando dela. Rory apenas ignora, dizendo que não importa, desde que ela seja útil. Enquanto isso, Toru e Miyamura estão observando de longe e concordam em ficar de fora desse assunto. No entanto, Miyamura fica brincando que talvez Rory esteja fazendo todo esse trabalho extra porque tem uma paixão secreta por Sengoku. Nesse momento, uma garota chamada Ayasaki entra e Rory entrega alguns livros para ela. Depois que Ayasaki sai, Toru comenta que ela é até bonitinha, mas Yuki revela que ela é, na verdade, a namorada de Sengoku. No entanto, em vez de ajudar, ela basicamente fica agindo como se fosse mascote do conselho estudantil. Rory então conta que o trabalho que ela acabou de dar para Ayasaki era, na verdade, responsabilidade dela, o que significa que o conselho estava transferindo as tarefas de Ayasaki para Rory. E muito irritada, mas também acostumada com as pancadas da vida, a garota Rory vai para casa e Miyamura decide fazer um bolo para animá-la. Mas então, mais tarde, ele acaba esbarrando em Ayasaki, que deixa cair o
monte de livros e começa a ficar desesperada. Ela pega tudo na pressa e sai correndo, deixando um para trás sem querer. Miyamura chama ela, mas ela diz para ele simplesmente jogar isso fora. E curioso, ele verifica e percebe que é o relatório de orçamento do conselho. Naquela noite, apesar de estar muito exausta, Hori passa a noite acordada trabalhando. Na manhã seguinte, Miyamura chega na escola e encontra uma multidão reunida bem em frente à sala de aula. Ele descobre que a garota Ayasaki acabou culpando Hori por ter perdido o relatório de orçamento. Apesar de Hori ficar insistindo que não perdeu nada, Sengoku rapidamente fica do lado da namorada dele e exige um pedido de desculpas. Mas então Miyamura, sabendo muito bem da verdade, entra na confusão e diz a Hori que ela não precisa se desculpar e que ela não deve nada a eles. E ele se aproxima dizendo, senhor presidente, e dá uma cabeçada nele. E pergunta se por acaso esse daqui é o relatório que desapareceu. Ele foi deixado no chão do corredor ontem. Ayasaki disse pra ele que deveria jogar isso fora porque não era importante. E percebendo que foi pega, Ayasaki começa a chorar, admitindo que se esqueceu completamente desse assunto por causa da pressa. Sengoku e os outros finalmente se desculpam com Hori, mas ela ignorou, sabendo que eles estavam apenas fazendo seu trabalho. E mais tarde, Hori agradece Miyamura por ajudá-la. O garoto então pergunta por que ela suporta Sengoku, e Hori explica que eles se conhecem há anos. Naquela época, Sengoku era muito tímido, e Hori ficava intimidando ele sem parar. Mas um dia, ele finalmente explodiu de raiva, e ameaçou falar pra todo mundo seus podres se ela não parasse. Depois disso, ela deu uma acalmada e até começou a ajudá-lo com pequenas coisas, como sendo um tipo de amizade estranha. No dia seguinte, Miyamura encontra Sengoku no vestiário, e logo percebe que depois de levar aquela cabeçada, Sengoku agora está com muito medo dele. E durante a aula de educação física, Miyamura e Toro estão jogando tênis de mesa, enquanto pensam no que dar para Hori de aniversário. Eles ficam jogando por horas, mas ainda não conseguem ter uma boa ideia. Enquanto isso, em casa, Sota fica animado sobre querer passar um tempo com Miyamura, todos os dias durante as férias de primavera. No entanto, Hori avisa ele que Miyamura provavelmente vai visitá-los com menos frequência com o passar do tempo. Então Sota pergunta se Miyamura vai deixar de visitá-los completamente no futuro. E Hori de repente percebe o quão solitária ela se sentiria se ele não estivesse mais perto dela. E alguns dias depois, Miyamura decide visitar Hori no aniversário dela. Então Sota dá um desenho, enquanto Miyamura presenteia ela com um CD com as músicas mais populares do momento. O presente atencioso deixa Hori emocionada, pois é exatamente o que ela estava querendo. Enquanto comemoram, eles percebem que as férias de primavera estão acabando e logo começarão o último ano escolar juntos. Um dia, a professora pediu que todos formassem duplas para uma atividade, mas Miyamura acabou ficando sozinho. A professora até incentivou os alunos a colocá-lo no seu grupo, mas todos trataram ele como se ele fosse um esquisitão nojento. Isso continuava acontecendo por vários anos, fazendo Miyamura sentir que a vida estava sempre contra ele. Então, por causa dessa frustração, ele foi para casa e colocou alguns piercings, na esperança de parecer mais descolado. E na escola, no dia seguinte, as pessoas ficavam achando ele muito estranho. Mas então Hori, a garota mais popular da escola, se aproximou dele e disse olá muito animada. Ela falou que embora todos achassem ele um aluno misterioso e sombrio, ele na verdade parecia bem normal para ela. E assim, de repente, a história deles começou. No primeiro dia do terceiro ano, os alunos se juntam em volta do quadro de avisos da escola para conferir suas colocações de turmas. Hori fica animada ao ver que está na primeira turma com Yuki, e para sua surpresa, Miyamura e Toro também estão lá. E logo depois, todo o grupo, incluindo um rapaz chamado Shu, se reúne e começam a falar sem parar. E Miyamura percebe que agora sim, ele faz parte de um grupo de amigos. E depois, quando a professora diz a todos para formarem grupos de 4, ele já se prepara para ser deixado de fora novamente. Mas antes que ele possa fazer alguma coisa, Hori, Yuki e também Toro se sentam do lado dele. E lá no telhado da escola, enquanto estava relaxando, Miyamura começa a se perguntar se pode mesmo chamar essas pessoas de seus amigos. Mas então Toro aparece e fala que a próxima aula deles foi mudada, de matemática para economia. Ele reclama de como as mudanças de horário são muito irritantes e começa a falar sobre outras coisas. Miyamura se distrai tanto que, quando Toro pede sua opinião, ele não tem a mínima ideia do que ele estava falando. E assim, do nada, Miyamura pergunta a Toro o que ele realmente pensa dele. E Toro diz, sem enrolação, que todo esse seu jeito quietão é meio irritante. Mas depois fala que Miyamura é na verdade legal demais para sua aparência, e por algum motivo faz Toro sentir que precisa ficar perto dele. Além disso, ele fica bravo porque Miyamura sempre fica mais chamativo do que a maioria das garotas quando ele prende o cabelo. No entanto, Toro deixa claro que mesmo ele dizendo essas coisas estranhas, eles ainda são apenas amigos. E mais tarde, a garota Hori dá uma bronca neles por não terem terminado o relatório. Quando ela pergunta o que eles estavam fazendo, Toro apenas diz que eles estavam criando laços de amizade. No dia seguinte, Toro e Miyamura se encontram nos armários, e Toro percebe que eles ainda nem se chamam pelo primeiro nome. Enquanto isso, Sota acorda sua irmã cedo, pedindo para que ela o deixe na escola. Como ela chega muito cedo na escola, acaba conversando com Ayasaki, e elas falam sobre Miyamura, e Ayasaki, brincando, diz que ele e Hori parecem até um casal, e Hori diz não imediatamente, falando que eles são apenas amigos. E aproveitando a oportunidade, Ayasaki conta que acha ele um gatinho, e apesar de ter simplesmente negado qualquer sentimento por ele, Hori de repente fica igual uma namorada possessiva. E antes que as coisas piorem, duas outras garotas entram na cafeteria, e Hori sai rapidamente. Naquela noite, ela percebe que seu irmãozinho sempre está fora de casa, então ela e Miyamura passam muito tempo sozinhos. Eles então decidem assistir um filme de terror, e Hori fica ali super de boa, enquanto o garoto quase tem um ataque cardíaco a cada cena de susto. E quando as luzes se apagam de repente, ele entra em pânico, pensando que um fantasma está vindo atrás da alma dele. As luzes piscam novamente, e Hori, muito animada, coloca outro filme de terror. Enquanto troca o disco, Miyamura se lembra de como Yuki certa vez comentou que os dedos de Hori têm articulações duplas. Uma vez, Yuki e Hori compararam o tamanho das mãos,
e quando Toru tentou tocar a mão dela, Hori se recusou e disse pra ele ficar na dele. Pensando nisso, Miyamura e Hori acabaram comparando suas mãos, e antes que ela perceba, ela de forma distraída acaba agarrando a mão dele. Então do nada ela diz, eu gosto de você, quer dizer, eu gosto das suas mãos. Miyamura entra na brincadeira e diz que também adora as mãos dela. Os dois estão prestes a ter um momento mais romântico, mas aí o garotinho Sota chega para dar aquela famosa empatada, sem perceber que estragou tudo. Miyamura então leva ele para o banho, e os dois apenas ficam lavando as mãos em um silêncio constrangedor. No dia seguinte, Ayasaki conta a Sakura sobre sua conversa com Hori, admitindo que estava apenas brincando quando falou sobre Miyamura, e não esperava que Hori acabasse reagindo de uma forma tão agressiva. Toru, que estava escutando, interrompe, e imediatamente começa a pensar demais. E depois Miyamura aparece na sala com um machucado gigante no rosto, mas se recusa a explicar como que ganhou ele. Mas a garota Hori, que não sabe o significado de deixar para lá, persegue ele até que ele finalmente admite que brigou com Toru, e ela está pronta para quebrar Toru na porrada, achando que ele foi longe demais. Mas então Toru entra com uma aparência bem mais surrada, e mais tarde, Yuki pergunta o que aconteceu, e Miyamura explica que se esquivou de todos os socos, exceto do primeiro, mas Toru, teimoso como sempre, continuava tentando acertá-lo, o que só levou Miyamura a dar uma bela de uma surra nele. Enquanto isso, Hori tenta conversar com Toru, mas ele só reclama de ter apanhado. A briga começou na noite anterior, quando Toru perguntou para Miyamura sobre os sentimentos dele por Hori, mas Miyamura ficava ignorando o assunto como se não fosse grande coisa. Então Toru perdeu a paciência e tentou usar a força para obter uma resposta. E no final, os dois perceberam que foram muito idiotas nessa situação, e Toru admite que foi longe demais. As garotas Yuki e Hori estavam conversando sobre como os dois admitiram que a culpa foi deles, mas quando Hori pergunta o motivo da briga, Yuki decide manter segredo. Enquanto isso, Miyamura encontra Toru no telhado, pronto para finalmente fazer as pazes. Alguns dias depois, Toru está caminhando para a escola quando, de repente, uma chuva de papéis cai sobre ele. Ele olha para cima e vê Sakura na janela de uma sala de aula, em pânico porque seus relatórios acabaram de sair pela janela. Ele pega e devolve e ela agradece ele pela ajuda. E curioso como sempre, ele pergunta como ela lida com todas as responsabilidades do conselho estudantil. E ela admite que os outros sempre ficam motivando ela. E depois, Miyamura surpreende Toru com um sorvete, falando que Hori comprou para ele. Mas a empolgação de Toru acaba rapidamente, quando ele percebe que o sorvete é sabor melão, que é seu sabor menos favorito. E sem querer desperdiçá-lo, ele e também Miyamura correm até Sengoku e imediatamente pressionam um cara para que ele coma tudo. Enquanto Sengoku dá uma mordida, todos começam a falar sobre qual língua fica mais com a cor do sorvete. Mas Toru é descolado demais para essas brincadeiras infantis e dá uma bronca neles por agirem como crianças idiotas. Sengoku então fala um pouco sobre Sakura e Toru pergunta quem ela é. E Sengoku explica que ela é a garota do conselho estudantil de cabelo verde e muito bonita. E é claro que isso acaba levando Toru e Miyamura a zombarem dele por estar sempre cercado de lindas garotas. Mas Sengoku fica insistindo que ele é um cara profissional, e quando começam a reclamar do calor do verão, Sengoku, sendo muito humilde, permite que eles usem o ar-condicionado da sala do conselho. No dia seguinte, todos eles estão aproveitando ao máximo, relaxando na sala fresca do conselho estudantil, fugindo daquele calor infernal que tá lá fora. Em um certo momento, Hori e também Miyamura saem para tomar uma bebida. Enquanto ficam esperando, Ayasaki pergunta a Toru se aqueles dois estão namorando. Pego de surpresa, Toru fica hesitante em responder, pois sabe muito bem que não é tão simples assim. E quando ela diz que Toru combina bem mais com Hori, Yuki interrompe a conversa, dizendo que ele não conseguiria conquistá-la nem se ele fosse o último homem da Terra. Enquanto isso, Sakura fica observando Toru com atenção demais e percebe que alguma coisa tá acontecendo. Ela então fica zoando com ele, falando que Miyamura pode estar nesse exato momento se aproximando demais de Hori, deixando Toru em pânico na mesma hora. E quando eles finalmente retornam, Toru parece estar muito nervoso, pensando nos piores cenários. Miyamura percebe isso e tenta explicar o atraso, mas Toru, não querendo ouvir, tapa os ouvidos com as mãos e se recusa a escutar. Vendo sua reação, os outros aproveitam a chance para provocá-lo, lançando comentários cada vez mais ridículos para deixá-lo louco da cabeça, até que então Toru abre sua bebida muito distraído e acaba ficando ensopado de refrigerante. Enquanto ele fica resmungando, Sakura entrega um pano e explica muito calma que o atraso deles não teve nada a ver com as coisas inapropriadas que ele estava pensando. Antes, Miyamura havia derrubado o refrigerante dele no chão e eles tiveram que limpar a bagunça que causaram. E naquela tarde, Miyamura está na casa de Hori para fazer a lição de casa, quando ele menciona que seu ar-condicionado está quebrado. Sem pensar direito, Miyamura do nada revela que dorme peladão nesse calor. O quarto fica em silêncio, enquanto Hori fica processando o que acabou de escutar e fica olhando para ele com desconfiança. Ela deixa escapar que ele parece ser do tipo de cara que tira a roupa sem pensar duas vezes, e então exige ver suas tatuagens. Sem nem questionar, Miyamura começa a desabotoar a camisa dele, o que só irrita ela ainda mais, e determinada a ensiná-lo boas maneiras, ela começa a inventar cenários malucos e absurdos. Mas o garoto não se deixa abalar e ataca ela com um olhar frustrado. Ela reclama de como ele sempre parece tão calmo, e percebendo que ela realmente está constrangida, Miyamura se oferece para compartilhar algo que deixa ele nervoso também. Ele conta a ela sobre o encontro com seu velho amigo, chamado Shindo, e quando os dois começaram a conversar, o cara pensou que Miyamura estava indo para a casa de Hori para fazer algumas coisinhas mais diferenciadas. E não importava quantas vezes Miyamura negasse, Shindo se recusava a deixar isso pra lá, provocando ele até que ele realmente ficasse nervoso. Naquela vez, ele apenas ignorou, mas agora toda vez que alguém fala que ele e Hori estão namorando, ele não consegue evitar de sentir esse mesmo nervosismo. E quando ele termina, ele recebe uma ligação de Shindo, que envia uma foto dele e sua namorada, querendo
resolvendo fazer um encontro duplo. Sem hesitar, Miyamura apaga a mensagem antes que Hori possa ver e liga para Shindo. Miyamura fica xingando o cara muito nervoso e desliga logo em seguida. Observando a reação forte dele, Hori percebe que apesar de terem se tornado próximos, ainda tem muita coisa que ela não sabia sobre o passado dele. No dia seguinte, Hori está voltando para casa depois de fazer compras no supermercado, quando inesperadamente encontra Shindo. Enquanto isso, Miyamura e Toro observam de longe, e sem aviso, Miyamura corre para a surpresa de Toro dar um tapão na cara de Shindo. E sem se importar muito com o que acabou de acontecer, Shindo apenas dá risada, e Miyamura apresenta ele para o grupo, revelando que ele é na verdade o aluno do segundo ano que foi reprovado. Eles então ficam caminhando juntos, e Miyamura relembra de como se conheceram há alguns anos atrás. Miyamura era um completo solitário, até que um dia Shindo, que nem lembrava mais de seu nome, começou a conversar com ele. Mas essa pequena conversa levou eles a se conectarem por causa de uma música favorita, mesmo quando seus amigos alertaram Shindo de que Miyamura parecia ser do tipo de garoto psicopata e maníaco. Shindo ignorou eles e continuou próximo do rapaz. Graças a ele, aquele tempo não foi tão miserável quanto poderia ter sido para Miyamura. Pensando bem, Miyamura percebe que a escola hoje em dia também não é tão ruim, mas dessa vez é por causa de Hori, e no dia seguinte, a garota Hori fica com febre, o que deixa Sota apavorado. Quando ela tenta se arrumar para a escola mesmo assim, ele força ela a voltar para a cama, implorando para que ela não morra enquanto ele estiver fora. Depois de tomar os remédios, ela cai em um sono profundo, tendo um pesadelo com todas as vezes que sua mãe saiu para o trabalho quando ela mais precisava dela. Ao acordar, ela vê Miyamura sentado ao seu lado, que correu até ela assim que Sota disse que ela estava morrendo. Ele manda ela descansar antes de se levantar para ir embora, mas ela então pergunta: "Por que você está me abandonando?" Confuso, o garoto diz que só vai até a cozinha para buscar água, e percebendo que ela está se sentindo muito frágil, ele pega a mão dela e promete que vai ficar aqui o tempo que ela quiser. E depois, pensando que ela está dormindo, Miyamura simplesmente diz que está apaixonado por ela, e isso já faz um bom tempo. E assim que ele sai, Hori se levanta na mesma hora com os olhos arregalados, e não consegue acreditar que ele realmente confessou que gosta dela, e naquele momento, ela não soube o que fazer, então decidiu fingir que estava dormindo. Ela quer que eles continuem com a relação desse jeito por mais um tempinho. Na manhã seguinte, Hori conta que não está com vontade de ir para a escola, então finge estar doente e fica em casa, aproveitando o tempo para pensar na confissão de Miyamura. Enquanto fica pensando sobre aquele momento sem parar na sua cabeça, o irmãozinho mais novo dela entra e conta que viu Miyamura saindo com uma garota. Só isso já é o suficiente para fazer a mente de Hori entrar em uma grande imaginação com todo tipo de cenário maluco, mas ela decide manter a calma e não tirar conclusões precipitadas. No entanto, quando o garoto simplesmente menciona o fato de que eles estavam agarrados, de repente parece que toda a calma dela vai por água abaixo. Naquela noite, ela se senta na cama com o celular na mão, refletindo se manda uma mensagem para Miyamura ou se pergunta diretamente para ele. Mas então ela perde a coragem e conta que é muito mais fácil continuar solitária e patética. No dia seguinte, ao entrar na sala de aula, Toro rapidamente se aproxima dela e diz que Miyamura estava muito preocupado com ela. Em vez de se sentir mais tranquila, ela se sente ainda mais confusa. Então, decide evitá-lo o dia todo. Ela escolhe uma cadeira bem longe de Miyamura e finge não notar seus olhares. Mais tarde, quando a aula termina, Toro decide falar para Miyamura que Hori parecia estranha e meio distante, quase como se estivesse ignorando ele de propósito. E Miyamura, já sabendo exatamente por que ela tá agindo assim, prefere apenas deixar isso para depois. E no fim da escola, a garota Hori entra sorrateiramente em uma sala trancada, onde tem certeza de que não será encontrada. Mas Miyamura pega ela de fininho, quase que imediatamente. Ela entra em pânico e tenta fugir rapidamente. Mas então, sem muita enrolação, pergunta se ela estava acordada naquele momento em que ele sussurrou que amava ela. Essa pergunta inesperada faz ela congelar, mas em vez de responder, ela pergunta sobre a garota com quem ele estava saindo. Mas então o garoto pergunta se por acaso ela está falando de Chika, e o plano dela é fazê-lo parecer confuso e culpado. E agora que ela tem um nome, ela fica ainda mais agitada, pensando que Miyamura está na verdade namorando essa garota desconhecida. No entanto, Miyamura imediatamente tenta esclarecer as coisas, explicando que Chika é na verdade a namorada de Shindo, e que tudo aquilo de segurar o braço dela foi porque ela tropeçou e torceu o tornozelo, então ele apenas ajudou ela a andar. E Hori, agora percebendo que ela acabou exagerando, fica vermelha de vergonha e joga livros nele e sai correndo muito envergonhada. E ao chegar em casa, ela começa a se sentir culpada pelo que fez, e pensa que tanto Miyamura quanto Toro devem pensar que ela é algum tipo de maluca violenta. Mas antes que ela possa continuar paranoica por muito tempo, Miyamura aparece na casa dela para devolver o livro que ela jogou na cara dele. E Hori, agora falando com timidez, deixa claro que agora se sente mal, e Miyamura rapidamente percebe. Os dois se desculpam ao mesmo tempo envergonhados, esclarecendo o mal-entendido de uma vez por todas. E assim que a conversa muda de forma natural, Miyamura conta que ficou com medo de escutar a resposta dela sobre sua confissão, preocupado que ela pudesse não sentir o mesmo por ele. No momento em que Hori estava prestes a responder, o momento é completamente arruinado quando seu pai, que há muito tempo estava desaparecido, entra de repente. O seu nome é Kyosuke, e ele pergunta super de boa sobre como é que ela tá, como se ele não tivesse ido embora para sempre para comprar cigarro. Ele então muda sua atenção para o garoto Miyamura, ignorando completamente a sua filha, e ele fica elogiando os piercings do garoto como se ele fosse o cara mais estiloso da cidade. Antes que ele possa dizer qualquer outra coisa, a garota Hori interrompe dando um chutão na cabeça dele. Em seguida, o pai da garota decide interrogar Miyamura, como todo pai protetor faz. Ele começa perguntando se Miyamura tem irmãos, e ao escutar que ele é filho único, fica brincando dizendo para ele ficar longe de Hori. No entanto, ele rapidamente volta atrás, dando risada e admitindo que estava apenas zoando com a cara dele, enquanto
eles continuam conversando, Miyamura pergunta por que Hori chama seu próprio pai pelo primeiro nome, Kyosuke, então lembra ele de que Hori é na verdade o sobrenome deles, e também recomenda que Miyamura devesse começar a chamá-la de Kyoko, mas ele rapidamente muda de ideia, dizendo que seria muito estranho trocar de nome assim do nada. E agora, finalmente, Kyosuke vai direto ao ponto e pergunta a Hori se Miyamura é na verdade seu namorado. E ao contrário de antes, quando ela estava muito nervosa para responder, dessa vez ela diz sim com confiança. E Kyosuke fica fingindo estar devastado e preocupado, falando que simplesmente não consegue aceitar o relacionamento deles, porque o cabelo de Miyamura é muito comprido e muito estranho. O garoto então, querendo ser respeitoso, fala que vai cortá-lo se for preciso, mas Kyosuke muda de ideia de novo e diz pra ele não desperdiçar seu cabelo e recomenda que ele apenas prenda ele de volta. Então ele pergunta se Miyamura tem certeza absoluta sobre ser o namorado de Hori, e sem hesitar, Miyamura responde que ama ela. E antes que a conversa continue, Yuriko entra e fica brincando, falando que eles não têm comida suficiente para seu marido, Kyosuke. Então é melhor ele cair fora e meter o pé da casa dela. Mais tarde, enquanto caminham juntos, Hori se desculpa pelo seu pai maluco e também brincalhão, mas Miyamura apenas dá risada, falando que Kyosuke é um cara muito legal e não é tão diferente assim dela. E se sentindo tocada por suas palavras, ela silenciosamente pega sua mão, e pela primeira vez, eles compartilham um momento de romance sem que ninguém apareça para atrapalhar. O garoto admite que tem muita coisa que ele não sabe sobre ela, mas ele realmente quer aprender, se ela deixar. Logo depois, eles ficam parados no meio do caminho, e Miyamura decide voltar para casa a partir daqui, agradecendo a ela pela noite divertida. Enquanto se afasta, a garota simplesmente sente uma onda esmagadora de emoções e sai correndo, antes que ela fique descontrolada. Enquanto isso, Miyamura, sozinho, finalmente entende o quão difícil é dizer adeus para alguém que você ama, e o quão rápido um coração pode bater quando está verdadeiramente apaixonado. E do outro lado da cidade, Toru está em casa resolvendo alguns problemas de matemática, mas sua mente não está realmente concentrada na tarefa. E em vez disso, ele fica pensando e se lembrando de que alguns tempos atrás, ele costumava ser a pessoa mais próxima de Hori. No dia seguinte, Sakura, observando pela janela, percebe que Toru não tá agindo como ele mesmo. Nesse momento, Ayasaki aparece e pergunta para quem ela tá olhando. E envergonhada, Sakura tenta ir para a sala do conselho, mas Ayasaki não deixa isso passar tão facilmente. Ela insiste que Sakura conte o que tá acontecendo. Enquanto Sakura observa, ela percebe que o corpo de Ayasaki é tão parecido com o de Hori. Por esse motivo, as inseguranças começam a aparecer, e ela se convence de que Toru jamais se apaixonará por alguém como ela. E frustrada com seus próprios pensamentos, ela vai embora sem explicar nada. No entanto, quando ela se afasta, ela percebe que não importa o que ela sinta sobre si mesma, Ayasaki sempre esteve ao seu lado, sem nunca julgá-la. E juntando coragem, ela volta correndo e finalmente admite que gosta de alguém, mas não se sente confiante com sua aparência. E vendo Ayasaki tão bonita e tão calma, ela fica nervosa e corada. Ayasaki não consegue evitar de dar risada e dizer que ela também é muito bonita, fazendo Sakura se sentir um pouquinho melhor. Mais tarde, Hori e Miyamura encontram Toru e Shu. Enquanto o garoto Shu fica mantendo Hori ocupada com perguntas de inglês, Toru aproveita a chance para se acertar com Miyamura. E depois, quando Miyamura está estudando, Hori conta que Sota fez uma amiga chamada Izumi, que também é o primeiro nome de Miyamura. E quando Miyamura pede que ela chame ele assim também, ela rapidamente dá uma bronca nele por tornar as coisas tão estranhas. E na manhã seguinte, o garotinho Sota então pergunta para Kyosuke quanto tempo ele planeja ficar aqui, mas o pai apenas ignora a pergunta como se não importasse. E depois, quando Yuriko pergunta a mesma coisa, ele se pergunta dramaticamente se ainda tem algum lugar para ele nessa casa, agindo como se tivesse sido abandonado pela própria família. Nesse momento, Hori chega da escola com Miyamura, e quando Kyosuke coloca os olhos nele, nem reconhece o pobre rapaz, e vendo que Miyamura já está suado pra caramba, Kyosuke decide que a melhor solução é arrastá-lo para a banheira, para tomar banho juntinhos e fortalecer a amizade. Apesar de Miyamura ser contra essa ideia esquisita, Kyosuke empurra ele para o banheiro, e a próxima coisa que Hori escuta é seu pai gritando que provavelmente Miyamura faz parte secretamente da Yakuza, por causa de suas várias tatuagens. E depois, à medida que a noite avança, Miyamura percebe que já passou das 10 horas, e pensa que é hora de ir para casa. Mas a família dela insiste que ele passe a noite aqui, e de alguma forma, isso resulta em Miyamura e Kyosuke dividindo um quarto durante a noite. Em vez de simplesmente deixar o pobre garoto dormir sossegado, Kyosuke decide interrogá-lo sobre sua filha. E quando Miyamura explica que Hori não julga as pessoas pela aparência, Kyosuke, estranhamente tocado por essa revelação, desmaia ali mesmo, como se tivesse tido algum tipo de satisfação espiritual. Na manhã seguinte, o rapaz acorda com Hori entrando no quarto com roupa de ginástica e abrindo as cortinas, deixando um solzão na cara deles. E logo, os dois se arrumam e começam a ir pra escola juntos, sem perceber que alguns colegas estão vendo eles saírem de casa ao mesmo tempo. E como esperado, essa notícia se espalha como sendo uma grande fofoca. E antes que eles percebam, todo mundo da escola tá falando do que aconteceu. Toru e Yuki ficam extremamente irritados por terem que ouvir as pessoas falando bobagens sobre seus melhores amigos, embora Yuki leve isso um pouco mais a sério do que o necessário. Ao mesmo tempo, a garota Hori está lidando com um bando de caras que ela havia rejeitado no passado, enquanto Miyamura faz o possível para se manter discreto e evitar chamar atenção desnecessária. E no dia seguinte, o garoto entra na sala de aula e se depara com um mar de alunos chocados, e quando ele para bem ao lado de Hori, ela não consegue acreditar no que está vendo, porque ele
cortou o cabelo e deixou muito curto, e na mesma hora, as garotas da turma começam a babar por ele, como se ele fosse o cara mais gato do colégio. Mas antes que elas se atrevam a ser ousadas demais, um olhar frio de Rory é o suficiente para lembrá-las de que Miyamura pertence só a ela. Enquanto isso, o garoto Shu aparece animado como sempre, e no momento que ele entrega um CD para Miyamura, Toru percebe uma garota tirando uma foto com o celular. E depois, quando Miyamura e também Rory chegam em casa, ele tem uma outra reação exagerada por causa de seu novo cabelo. E em seguida, eles encontram Shindo, e ele começa a chorar como se estivesse em luto pela morte do antigo Miyamura. E depois de secar suas lágrimas imaginárias, Shindo revela que recentemente ganhou um saco gigante de doces em um concurso, e tá querendo dar pra eles um pouquinho. Enquanto eles experimentam os diferentes sabores, Miyamura descobre que Shindo detesta o de sabor queijo. Então é claro que ele faz o cara comer um só pra dar aquela testada. Enquanto Shindo se vira, chorando por causa do gosto horrível, a garota Rory experimenta um doce com gosto de argila, literalmente, e se arrepende na mesma hora. Antes que ela possa reagir, Miyamura simplesmente do nada decide roubar um beijo da boca dela e sai do quarto para buscar água para Shindo. E no dia seguinte, o rapaz percebe que tem uma garota olhando pra ele com o rosto cheio de desprezo, mas por mais que ele tente, ele não faz ideia de quem ela seja. Enquanto isso, as garotas Rory e também Yuki estão caminhando pelo corredor. A mesma garota aparece de repente e exige confirmação sobre os rumores. E assim que ela consegue a resposta, ela sai correndo e começa a perseguir Miyamura como se fosse uma vilã de filme de terror. E quando ele finalmente para e pergunta qual é o problema dessa garota, ela simplesmente manda ele terminar com Rory. E ele responde nunca, sem pensar duas vezes. E é então que ela se apresenta como Sawada Honoka, de uma outra classe. E de forma dramática, ela promete voltar, como se fosse uma vilã planejando seu próximo movimento. E depois, enquanto Miyamura conta a Rory sobre o estranho encontro com Sawada, aquela garota maluca aparece de novo, com toda aquela sua arrogância de sempre. No entanto, antes que ela se sinta mais confiante o suficiente, Rory entra na frente e lembra ela de com quem ela está lidando, o que deixa Sawada completamente perturbada. Acontece que ela não está apaixonada por Miyamura, ela está apenas loucamente obcecada por Rory, e Toru, que estava escutando toda essa conversa, imediatamente se intromete só pra ver a confusão de perto, e Rory, já estando muito exausta, implora a Miyamura que salve ela das garras dessa garota. Mas não importa o quanto ele tente, ela continua puxando Rory de volta, e enquanto a batalha pelo carinho de Rory se intensifica, Toru, achando que toda essa situação é divertida demais, decide enviar uma mensagem para Yuki, pedindo que ela venha ver toda essa confusão pessoalmente. Sawada se recusa a soltar Rory, até que o sinal da escola toca, forçando Miyamura a arrastá-la para a classe. Depois da aula, Miyamura sai sozinho e é mais uma vez surpreendido por Sawada, que apesar de tudo continua determinada em encontrar Rory. E ao descobrir que Rory foi para casa mais cedo, ela então começa a seguir Miyamura como se fosse uma sombra. Eles seguem exatamente o mesmo caminho, entram no mesmo prédio, no mesmo elevador, e é exatamente aqui que os dois percebem que são na verdade vizinhos. E como se as coisas não pudessem ficar mais estranhas, Sawada de repente se lembra de que deixou sua chave no armário da escola. Então Miyamura convida ela para entrar e até oferece um pedaço de bolo. Enquanto conversam, ela pergunta se ele recebe muitas visitas, e ele admite que nem mesmo Rory vem na sua casa com frequência. E curiosa, ela pergunta se ele tem irmãos, e o rapaz responde que é filho único. E Sawada, rindo da tristeza dele, conta que ela pensou que ele tivesse uma irmãzinha, por causa do jeito que ele tá agindo com ela, o que faz Miyamura ter um ataque de riso. No entanto, o clima de repente muda quando Sawada fica um pouco triste e conta que ela tinha um irmão. Porém, ela para de falar, dizendo que estava apenas brincando. E pouco tempo depois, seus pais ligam, dizendo para ela voltar para casa. E antes de ir embora, Miyamura, com muita educação, diz que ela é bem-vinda para aparecer a qualquer momento. E mais tarde, a mãe de Miyamura menciona que o irmão mais velho de Sawada acabou morrendo em um acidente no ano passado, deixando o garoto afundado em pensamentos enquanto estava prestes a dormir. No dia seguinte, Miyamura percebe que ela voltou a segui-lo e tenta dar uma bronca. Mas quando alguns caras começam a provocá-la, ela rapidamente se agarra em Miyamura, em busca de proteção. E sem dizer uma única palavra, o rapaz lança um olhar frio para os garotos, assustando eles imediatamente. E os dois decidem ficar aqui esperando por Rory. E mais tarde, naquele dia, enquanto Rory e também Miyamura estão assistindo a um filme em sua casa, eles se deparam com uma cena em que uma garota planeja matar o próprio pai. E sem hesitar, a garota Rory se vira para Kyosuke e diz que ela se identifica bastante com a personagem, assustando o cara tanto que ele rapidamente sai correndo para comprar cigarros. E aproveitando a chance, Rory pergunta por que Miyamura nunca se aproxima dela. O rapaz não percebeu que ela tá querendo que ele tome a iniciativa. E assim que ele se aproxima para um beijo, Kyosuke aparece de novo, pedindo alguns trocados para comprar um cigarro, e estragando completamente o momento. E alguns dias depois, a garota Yuki percebeu a mudança de humor em Toru, e querendo animá-lo, ela puxa ele para a sessão de revistas, e começa a mostrar todas que ela gosta, na esperança de deixá-lo melhor. No dia seguinte, Yuki pede a Toru que ajude ela a tirar o lixo, e Toru acaba deixando cair um pouco em Sakura, e se sentindo mal, ele corre para pegar uma toalha, enquanto Yuki fica para trás e se desculpa pela bagunça. Enquanto conversam, Sakura pergunta a Yuki se ela e Toru estão namorando. Yuki acena rapidamente dizendo que não, e Toru volta com uma jaqueta, oferecendo a Sakura para que ela possa cobrir a mancha do que eles derramaram nela. No começo, Sakura ficou surpresa, e em seguida, Shingoku admite que ele não é o cara mais forte ou corajoso do mundo, mas estar com ela lhe dá um empurrãozinho para fazer as coisas que de outra forma ele não conseguiria fazer. Isso fazia ele se sentir um pouco menos perdedor, e ao escutar isso, Sakura pensa sobre sua própria situação, e percebe que a Yasaki também lhe dá coragem para as coisas. Rory percebe que
Yuki parece muito estranha, mas decide não incomodá-la, e no dia seguinte, ela pergunta por que ela e Toru não têm saído ultimamente, mas Yuki ignora a pergunta, e brincando fala que Toru tem estado ocupado demais comendo biscoitos para ter tempo para ela. Ela tenta disfarçar seus sentimentos com um sorriso, mas a garota Hori sabe bem que alguma coisa tá incomodando ela. Ela então lembra que Yuki não é corajosa quando se trata de ir atrás das coisas que deseja, sempre esperando tempo demais até que elas escapem do seu alcance. E ela realmente está muito deprimida porque Sakura é muito mais atraente do que ela, e depois ela pede ao garoto Miyamura que ensine ela a fazer um bolo. O rapaz tá um pouco confuso, mas ainda assim tá disposto a ajudar e dá algumas instruções básicas, e uma semana depois ela retorna com um monte de cupcakes. Mas tem um probleminha, eles estão completamente queimados. Ela pede a Miyamura e Hori que não digam nada para Toru, e dias depois eles descobrem que Miyamura está viajando para visitar alguns parentes e só vai voltar daqui uma semana. E naquela tarde, o garoto Miyamura manda uma mensagem para Hori avisando que chegou em segurança, mas logo percebe que a bateria do seu celular está quase acabando. E infelizmente, ele esqueceu o carregador, o que significa que não vai poder conversar mais com ela. Enquanto isso, Hori está aguardando ele mandar mensagem, e ele sai correndo de casa para encontrá-la, e os dois acabam se esbarrando mais tarde. Hori não pensa duas vezes e puxa ele para dar um abraço apertado, cheia de alívio, e naquele momento, ela realmente entende que tem sentimentos por esse garoto. No dia seguinte, todas elas descobrem que Miyamura detesta filmes de terror, e as outras garotas imediatamente começam a dar conselhos sobre como Hori pode usar isso a seu favor. Então ela decide testar essas ideias na próxima vez que ela for assistir um filme. No entanto, todos os conselhos acabam saindo pela culatra, deixando Miyamura ainda mais apavorado. E se sentindo frustrada, a garota Hori se joga na cama, lamentando suas tentativas fracassadas de conseguir alguma coisa a mais. Mas Miyamura manda ela ficar tranquila, dizendo que se apaixonou por ela do jeito que ela é, fazendo a garota perceber que nunca precisou se esforçar tanto. Enquanto ficam observando a chuva cair lá fora, Hori pede que ele passe a noite aqui, e com isso, os dois acabam tendo um momento romântico sem que ninguém apareça para encher o saco. E na manhã seguinte, Sota encontra Miyamura ainda na casa dele, e começa a chorar, mas Miyamura simplesmente abraça ele com muita força, dizendo que aconteça o que acontecer, ele não vai a lugar nenhum. Hori escuta a conversa deles no corredor, e dá um leve sorriso, sabendo que deixou a pessoa certa entrar na sua vida, e durante a tarde, Miyamura pensa sobre o quanto sua vida mudou em comparação com o passado. Naquela época, ele era um grande esquisitão solitário, que tinha medo de tudo e ficava isolado. Trabalhos em grupo para ele era uma grande tortura. Isso forçava ele a interagir com os outros, sendo que tudo que ele queria era ficar longe de todo mundo. Cada dia de aula era miserável, deixando ele sem boas lembranças. No seu pior momento, ele até considerou acabar com tudo. Mas olhando para onde está agora, ele se sente grato por ter chegado até aqui, e ele encontrou amigos de verdade, pessoas que realmente se importam com ele. E mais do que tudo, conheceu Hori, a única pessoa que ele confia para qualquer coisa. Enquanto isso, Ayasaki tá pensando sobre Sengoku e o quanto ele era tímido, deixando sempre as pessoas pisarem nele, e ele só ficava dando risada para se encaixar, mas nunca se sentindo verdadeiramente parte de um grupo. E quando recebia atenção, isso até que deixava ele feliz, mas na maioria das vezes só deixava ele ansioso. Além disso, ele sempre se esforçava, principalmente pela garota Ayasaki, algo que ela realmente gostou muito nele. Ela adorava ter ele por perto, sabendo quanto ele havia mudado desde que eles se conheceram. E voltando para a escola, Ayasaki ouviu Sengoku falar sobre o quanto ela era fofa, dizendo que ela se parecia até um anjinho. Mais tarde ele tentou mudar de assunto de forma desajeitada, mostrando o livro que estava lendo. E quando descobriu que ela também gostava de livros, trouxe outro no dia seguinte, oferecendo um também para Sakura assim que Ayasaki terminou de ler. Alguns dias depois ele também compartilhou mais livros, revelando que sua família possuía uma biblioteca inteira. E interessada, Ayasaki falou como aquilo era muito legal, e fez Sengoku convidá-la para ir até a sua casa. Durante a visita, ela encontrou um livro antigo sobre Apocalipse, e começou a folhear as páginas. Quando o rapaz perguntou como é que ela passaria seu último dia se o mundo estivesse acabando, ela respondeu rapidamente que comeria todas as sobremesas possíveis. E enquanto conversavam, ele de repente elogiou seu estilo de cabelo, fazendo ela se sentir muito acolhida. No dia seguinte, ela devolveu os livros e as teorias malucas sobre o fim do mundo continuaram. Sengoku, por algum motivo, se lembrou do relacionamento de Hori e de Miyamura. Então Ayasaki perguntou se poderia visitá-lo novamente. Sengoku estava escolhendo livros para Ayasaki, quando ela perguntou de repente o que ele faria se o mundo acabasse amanhã. Sem pensar, ele deixou escapar que confessaria seus sentimentos para ela, antes de se transformar em pó. Seu rosto ficou vermelho como se fosse tomate, e Ayasaki, percebendo o que ele queria dizer, simplesmente sorriu e disse que também gostava dele. Foi a partir daquele momento que o laço entre eles se fortaleceu, e conforme continuavam lendo juntos, acabaram se apaixonando. E ao mesmo tempo, Hori está pintando as unhas do princeso dela, e fica provocando como toda namorada chata faz. E só para zoar com a cara da garota, ele coloca o pé na cabeça dela, já sabendo muito bem que ela vai revidar. Ele colocou o pé na cabeça dela em tom de brincadeira, mas logo
Logo em seguida ele se ajoelha e pede desculpas. Rory então diz que está tudo bem, falando como ele sempre é agressivo com os outros, mas é tão gentil com ela. Ela diz pra ele não se conter, fazendo o rapaz se perguntar se ela secretamente gosta de ser arremessada e de coisinhas mais de atacantes. Esse pensamento faz a mente de Rory entrar em momentos imaginários malucos, e antes que ela perceba está ficando vermelhinha, toda corada com a ideia de Miyamura ser um gangster, bruto e arrogante. No dia seguinte, o garoto entra na sala de aula agindo de um jeito muito alegre, deixando Toro e Shu desconfiados. Quando Sengoku chega para pegar o caderno de matemática emprestado, ele também percebe que alguma coisa está errada. Acontece que Miyamura está tentando praticar ser um cara gentil com os outros garotos para que possa criar coragem para ser mais revoltado e bravinho com Rory. Depois, quando ele e Rory estão sentados em uma sala de aula vazia, ele tenta agir de forma agressiva e de machão, mas quando ele estava prestes a conseguir ser um grande gorila Sigma, um grupo de garotas entra e rapidamente pensam que ele está sendo um namorado tóxico. Mal sabem elas que foi a própria Rory quem pediu para ele agir desse jeito, como homem de verdade. Enquanto isso, em outro lugar do corredor, Yuki está tendo uma conversa que a deixa visivelmente desconfortável. Mais tarde, enquanto Miyamura e Rory estão discutindo rumores sobre seu relacionamento ser tóxico, eles percebem que Yuki parece distraída. Quando perguntam o que há de errado, ela revela que alguém convidou ela para sair recentemente, mas ela não tem ideia de como recusar. Ela nem sabe muito sobre esse rapaz, mas tem que admitir que ele é muito confiante, e para não magoá-lo, Rory está recomendando que Yuki finja namorar Toro por alguns dias, até que ele desista. Yuki fica meio hesitante e preocupada que Toro odeia esse plano, que no final é só para rejeitar um cara aleatório, mas Miyamura liga para ele rapidamente, e para sua surpresa, Toro concorda em entrar nessa brincadeira de atuação. Mais tarde, Yuki revela que o rapaz que a convidou para sair é da turma 6. Toro então recomenda que ela encontre alguém mais bonito para esse papel de atuação, mas Yuki garante que ele é, na verdade, muito mais bonito do que o cara que convidou ela. Com isso, Toro pega na mão dela e eles saem para achar esse outro maluco, enquanto Rory e Miyamura estão observando da varanda como se fossem espiões do FBI. E quando simplesmente Yanagi aparece, ele se desculpa pelo atraso, explicando que seu professor precisava dele. No momento em que Rory e Miyamura percebem esse cara estiloso, ficam impressionados com a sua beleza absurda, e Toro já perdeu toda a moral e confiança estando na frente de um galã de novela. E já sabendo que ele está muito atrás de Yanagi em beleza, já que ele tem uma lataria cansada, do nada, Yanagi diz que entende que Yuki já está namorando Toro e vai embora com um sorriso no rosto. Assim que ele sai, Rory pula desesperada em Yuki, exigindo saber por que ela rejeitou aquele deus grego perfeito. Yuki simplesmente dá uma desculpinha esfarrapada, dizendo que não gosta de caras daquele tipo, embora na verdade ela esteja apenas escondendo seus verdadeiros sentimentos por Toro. Mais tarde, Ayasaki conta a Yuki que embora Yanagi seja incrivelmente atraente, a visão dele é tão ruim que ele é praticamente cego. O cara tá sempre esbarrando em paredes como se fosse um idiota. Curiosa, Yuki se aproxima de Yanagi e fala que ele deve tê-la confundido com uma outra garota da turma, que é muito mais atraente. Yanagi, no entanto, responde com confiança que não se enganou e que na verdade tem uma queda por ela há muito tempo. No dia seguinte, Rory decide zoar com a cara do seu saco de pancadas favorito, também conhecido como namorado. Então, ela decide trançar o cabelo de Miyamura só para ver a reação dele. E claro, várias garotas se aproximaram dele, elogiando o novo visual. Normalmente, Miyamura não daria muita atenção para elas, mas no instante que ele reconhece a presença das meninas, Rory fica furiosa e dá um tapa no caba safado, assim do nada, sem nem dar explicação. Ela sai da sala de aula, deixando o namorado lá completamente perdido. Tudo isso porque ele conversou com outras meninas por incríveis 1 segundo. No entanto, quando ela estava prestes a desaparecer de vista, Miyamura percebe Mizuchi, um de seus colegas de classe, observando tudo com uma expressão sombria no rosto, e para não piorar a situação, ele corre atrás de Rory para tentar acalmá-la. Mas ela explode com ataque de raiva, reclamando que aquelas mesmas garotas que agora estão sendo gentis com ele eram as mesmas que tratavam ele como esquisitão antes dele cortar o cabelo. Então é por isso que ele não deveria dar atenção para aquela gentalha. Enquanto caminham, Rory continua desabafando, e eles passam por Tanihara, o mesmo cara que costumava ser um vilão e que sempre enchia o saco de Miyamura, chegando a dizer pra Shindo parar de ser amigo dele. E como diz o ditado, algumas coisas nunca mudam, porque Tanihara e seu amigo rapidamente começam a zoar com a cara de Miyamura. Piorando a situação, eles ainda fazem comentários maldosos de Rory. Infelizmente para o cara folgado, ele cutucou a onça com vara curta, e Rory, que já estava irritada desde a saída do colégio, desconta toda sua raiva e frustração acumulada nele, destruindo completamente a cara dos idiotas. Depois disso, ela finalmente está satisfeita e aliviada, e mais tarde naquele dia, Shindo vai comer algo em uma lanchonete, quando de um jeito inesperado ele encontra Tanihara, que agora parece ter acabado de levar uma surra, com o rosto todo bagaçado. É claro que o garoto Shindo pergunta o que aconteceu, e Tanihara, ainda incrédulo, explica que encontrou um demônio quando vinha pra cá, uma garota encapetada que deu uma porrada nele só por ele ter se metido com Miyamura. E quando Tanihara pergunta quem era aquela doida, Shindo diz que era ninguém mais, ninguém menos que a namorada de Miyamura, e avisa pra não tentar nada engraçado com ele novamente, a menos que queira levar mais um porradão. Enquanto isso, Miyamura está na casa de Rory, ajudando ela a lavar a louça, quando de repente ela percebe que ele tá meio triste. Então, ela pergunta o que tá acontecendo, e diz pra ele se animar. Só o fato de ter alguém que realmente
realmente se importe com ele já é o bastante para fazer Miyamura se sentir melhor. E por um instante, ele se esquece de tudo de ruim que já passou. No dia seguinte, Hori está de volta andando na rua, implorando para que Miyamura seja um pouquinho mais arrogante com ela, como da última vez. Mas ele continua recusando. Nesse instante, Shindo aparece do nada, assustando Miyamura. Então, de brincadeira, ele diz que simplesmente não podia ficar parado depois de ver uma garota tão bela quanto Hori e implorar por esse tipo de coisa. E entrando nessa brincadeira ousada, ele diz que Miyamura com certeza não ama mais ela, tornando a situação ainda mais engraçada. Shindo, levando a coisa a um nível ainda maior, tenta conseguir ser o novo namorado de Hori só para provocar Miyamura, mas ela rejeita o cara na mesma hora, com a expressão mais fria e desinteressada de todos os tempos. Miyamura diz que eles devem ir andando agora, mas ela insiste que ele deve ser um pouquinho mais homem e tomar a iniciativa. Entrando na atuação, Miyamura finalmente agarra a mão dela e puxa de um jeito agressivo, dizendo: "Vem logo, mulher", e também mandando Shindo nunca mais dar em cima da garota dele. Enquanto saem, o pobre coitado fica completamente confuso sobre o que acabou de acontecer. Enquanto isso, Tanihara e a sua gangue de idiotas estão perambulando perto de uma loja de conveniência, quando avistam alguém se aproximando novamente. E no momento que eles veem Hori, todos começam a se cagar de medo. Um dos caras que nunca viu ela antes tenta encher o saco e se achar o bonzão, mas seus próprios amigos interrompem na mesma hora. Em uma tentativa desesperada de evitar outra surra, os caras começam a fingir que estão catando lixo na rua, pensando que assim, Hori não veja eles como ameaça. Tanihara conta que Hori é um verdadeiro demônio, mas então, para piorar a situação ainda mais, ele vê Miyamura dando um porradeiro de leve nela, assim do nada, e ela parece não ter ficado muito contra isso não. Por outro lado, Tanihara ainda está tentando entender como que Miyamura, um grande Zé Ruela e o mesmo cara que ele costumava zoar, agora esteja conseguindo pegar várias garotas. Ele pensa que com certeza ele fez algum tipo de feitiço para namorar um demônio. Logo depois, quando Miyamura e Hori chegam em casa, o pai dela já avisa que vai sair, enquanto a mãe lembra ele de voltar a tempo pro jantar, porque aqui ninguém escapa da refeição em família. Aproveitando o momento, Miyamura resolve pedir conselhos amorosos pro pai dela, e por algum motivo completamente questionável, o cara decide que o melhor lugar para essa conversa séria é o banheiro. Pois é, papo de relacionamento tem que ser falado em lugar privado mesmo. E lá dentro, Miyamura explica que Hori tem uma tendência meio suspeita de gostar de ser tratada de forma mais bruta, e o pai dela solta aquela famosa análise da situação. Isso acontece porque Miyamura é gentil demais o tempo todo. Ou seja, como ela já viu o lado bonzinho dele, agora tá querendo desbloquear o modo bad boy malvado. Basicamente, ela quer uma variedade no pacote. No dia seguinte, Toru comenta com Miyamura que foi até o karaokê com um amigo dele chamado Shu, mas o cara simplesmente ficou cantando só músicas idiotas, transformando a noite numa experiência muito zoada. Nesse meio tempo, Mizuchi aparece, pega uma bebida e ignora geral. Isso já levanta suspeita. Claramente o cara tá estranho. E provavelmente é por causa de Yuki. Mais tarde, Miyamura percebe que esqueceu o celular no laboratório e volta pra buscar. E lá, ele encontra Mizuchi, que ajuda ele a procurar. Depois de todo esse esforço, o celular tava simplesmente no bolso dele o tempo todo. E resultado, clima constrangedor, nível máximo. Naquela noite, Tanihara tem um sonho completamente aleatório, onde ele e Miyamura estão presos num quarto cheio de coelhos. Sim, do nada. E quando ele acorda, fica com uma vontade inexplicável de pegar o número de Miyamura. Ele consegue o número, liga, mas não é atendido. Aí então já entra a paranoia, achando que tá sendo ignorado. E no dia seguinte, ele vai até a padaria da família de Miyamura, mas acaba descobrindo que o celular dele estava quebrado, então ele não estava sendo evitado, era só azar mesmo. E quando ele vê Miyamura sorrindo normalmente, Tanihara começa a perceber que talvez tenha jogado ele errado esse tempo todo. Algum tempo depois, com o frio chegando, Hori aparece toda estilosa de cachecol, e aí surge Tanihara de novo, toda amigável, só que do nada, Hori começa a quebrar ele na porrada, porque sim, né? Pelo visto, ela não curtiu essa atitude corajosa dele em chegar perto do princeso dela de novo. Então, o cara tenta se defender dizendo que ele não veio fazer o mal, e ainda joga a culpa no amigo dele, dizendo que ele praticamente mora na mesma casa que o Miyamura. E como se fosse invocado pelo roteiro, Shindo aparece na hora, se gabando de todas as vezes que dormiu lá, falando como se fosse um casal. Péssima ideia. E sentindo que a situação ia virar pancadaria de verdade, Tanihara arrasta ele dali antes que Hori resolvesse cometer um crime. Depois disso, Hori entra em modo paranoico e começa a pensar que alguém pode roubar o Miyamura dela. Aí então ela solta a frase clássica: se for pra se apaixonar por outra pessoa, que seja por uma garota, pelo menos, né? Porque aparentemente ela já tá considerando todas as possibilidades. No dia seguinte, Miyamura chega pros amigos e basicamente manda um aviso: fiquem longe de mim, ou então a Hori vai esbagaçar vocês todos na porrada. E pelo histórico, ninguém duvida. Enquanto isso, Yuki tá fazendo compras com a irmã mais nova, quando encontra Yanagi usando óculos. Ela apresenta para a irmã, e a mina já chega perguntando se eles estão namorando. Completamente sem noção, né? E quando descobre que não estão, ainda solta que é um desperdício, porque ele é um gatão. Yuki fica morrendo de vergonha, mas Yanagi leva na boa. Na real, ele até gostou de ver ela fora do ambiente da escola, só que para evitar complicações com o Toru, ele sai fora rapidinho. Aí então bate aquela realidade e pesa na consciência de Yuki. O relacionamento dela com o Toru simplesmente é apenas uma mentirada. Mais tarde ela conversa com
Ayasaki sobre isso, e fica ainda mais incomodada, porque não consegue contar a verdade. Ela quer que alguém diga por ela, mas ninguém tá querendo assumir esse BO. E sozinha, Yuki começa a desabar emocionalmente, lembrando de todos os momentos com Toro, principalmente quando ele segurou a mão dela. Mesmo sabendo que era tudo atuação, ela queria acreditar que podia virar algo real. Ela até admite para si mesma que continuou com a mentirada, esperando que com o tempo, ele acabasse gostando dela de verdade. Só que agora ela percebe o quanto que era imbecil esse pensamento. Alguns dias depois, ela para de ir à escola. Miyamura tá achando que ela tá resfriada, e Hori já sente que tem alguma coisa errada, porque Yuki simplesmente sumiu até das mensagens. E em casa, a irmã mais nova dela tenta dar uma animada, dizendo que ela precisa começar a falar tudo o que sente em vez de guardar para si mesma, e ainda mete um elogio aleatório pros doces dela, só pra aliviar o clima. Após pensar bastante, Yuki liga o celular e é bombardeada por mensagens, entre elas uma é de Toro. E aí vem a bomba. Sakura se declarou pra ele, e na hora, o mundo da Yuki simplesmente trava, mas mesmo com o coração destruído, ela decide seguir em frente e voltar pra escola no dia seguinte. Ela finge que tá tudo normal perto da Hori, mas Toro não compra essa atuação. Ele chama ela pro terraço pra conversar. Yuki já fica pensando que ele finalmente vai encerrar o relacionamento falso, mas em vez disso, ele fala sobre a confissão de Sakura. Ele explica que ela pediu pra ele não responder ainda, porque acha que ele ainda está namorando com Yuki. Irritada, Yuki pergunta por que foi que ele não explicou tudo, e a resposta dele é basicamente um "não achei importante". Aí, reunindo toda a coragem que ainda tem, ela manda a pergunta que estava entalada: se eles não estivessem fingindo, ele teria considerado namorar ela de verdade? E pego completamente de surpresa, Toro responde meio sem jeito que acha Yuki boa demais pra ele. Ou seja, o cara simplesmente fugiu da pergunta sem nem perceber. Tentando mudar o clima, ele puxa outro assunto e pergunta por que ela parou de fazer biscoitos. Só que então Yuki nem tá mais presente na conversa. A cabeça dela tá bem longe. Ela começa a comparar tudo, enquanto Sakura fica juntando coragem aos poucos até conseguir se declarar. Ela só ficou enrolando e fugindo do que realmente sente. Esse pensamento de Toro ficar com a Sakura realmente dói, mas o que assusta de verdade é pensar que ele talvez nunca entenda o quanto ela gosta dele. No meio disso tudo, Toro muda completamente o foco e começa a falar animado que aquele é o dia mais frio do ano e que queria muito que nevasse. Yuki, agora voltando pra realidade, lembra que neve também significa trabalho dobrado, limpando tudo depois, mas ele nem liga e continua defendendo como a neve é a coisa mais bela do mundo. E sinceramente, ver ele todo empolgado com algo tão simples acaba aquecendo o coração dela. Por um instante, ela até esqueceu a angústia que estava sentindo. Enquanto isso, Sengoku começa a desconfiar que Sakura arrumou um namorado, porque ela tá andando feliz demais ultimamente, mas Ayasaki corta ele e diz que é justamente o contrário, e vai embora sem explicar nada, deixando o cara mais perdido ainda. Mais tarde, quando Sengoku tá limpando a sala do conselho estudantil, Sakura entra toda sorridente, claramente mais leve que o normal. Só que quando ela olha pela janela e vê Yuki entregando uma bebida pra Toro, o sorriso desaparece na mesma hora. Ela tenta sair quietinha, mas Sengoku percebe na hora que alguma coisa mudou e pergunta o que deu nela. Aí então ela solta: fui rejeitada, antes mesmo de conseguir se declarar direito. Sengoku até tenta dar uma ajudinha, mas não sabe nem por onde começar. E aí então Sakura finalmente desaba, colocando pra fora tudo que tava guardando. Mudando de cena, em outro momento, Hori comenta que a maioria deles é filho único. É só que Toro solta uma informação que ninguém esperava: Shu tem irmão. E então vem o plot twist. Dias antes, ele foi na casa do garoto Shu e descobriu que o cara simplesmente tem uma irmã mais nova. E pior, ele age todo educado e responsável perto dela. Ou seja, o palhaço da escola tem um modo pessoa normal que só é desbloqueado quando chega em casa. Então, eles comentam sobre isso, e o próprio idiota do Shu aparece do nada, cheio de energia, perguntando se todo mundo queria comer hambúrguer depois da aula. Resultado, as meninas cortam ele na hora, pelo excesso de animação. Mais tarde, o grupo encontra com Yanagi. Shu percebe que ele fala todo educadinho com todo mundo, menos com Yuki. Ele até lembra de um momento recente, onde Yanagi estava todo travado para se despedir de alguém, mas quando viu Yuki, ele soltou um até mais, todo normal, como se nada tivesse acontecido. Aí então Shu dá a ideia: ele deveria começar a chamar todo mundo pelo primeiro nome e parar de parecer um robô social. Yanagi trava, pois nunca fez isso na vida. E como sempre, Toro resolve ajudar do jeito mais educado possível, dando umas palmadas nele pra ver se ele acorda pra vida. Mesmo assim, Yanagi admite que quer se aproximar mais do grupo, mesmo sendo difícil. Nesse momento, Sengoku chega chamando todo mundo de estranho, o que é meio irônico, vindo dele. Enquanto o pessoal continua zoando, Hori simplesmente desiste e vai embora, deixando os malucos se resolverem. Observando a situação, Yanagi finalmente cria coragem e chama Toro pelo primeiro nome. O idiota do Shu também tá querendo o mesmo tratamento, mas Yanagi fala pra ir com calma. Ele acabou de desbloquear essa habilidade. Mais tarde, Yanagi e Miyamura começam uma discussão simplesmente do nada sobre quem é mais alto. Eles pedem a opinião de Sakura, que basicamente resolve tudo, mandando os dois pedirem desculpas por agirem desse jeito. Yanagi pede desculpas na hora, o que acaba deixando o cara irritado, porque ele queria pedir primeiro. Com isso, eles começam a brigar de novo. E curiosamente, Sakura tá achando tudo isso até divertido de se assistir. No dia seguinte, Miyamura pergunta
pergunta pra Sawada o que ela acha do Sengoku e do Toro, e ela responde que eles parecem normais. Então Miyamura revela o plano, ajudar ela a se acostumar com garotos, e do nada isso vira uma competição, com Miyamura, Sengoku e Toro tentando ganhar a confiança dela, oferecendo comida. Basicamente, quem consegue domesticar ela melhor. Então nesse momento, Hori e Toro chegam. Shu, sendo caos em pessoa, já assusta Sawada rapidamente. Ele ainda pede pro Miyamura falar bem dele, mas não adianta, ela simplesmente ignora a existência dele completamente. Mais tarde, Shu começa a reclamar de dor de garganta, mas diz que tá de boa. Hori vai dar uma conferida e descobre que o cara tá com febre. E resultado, ele foi mandado direto pra casa. Na saída, ele encontra Sawada carregando uma caixa pesada. Sem falar muito, ele pega a caixa, leva até o laboratório e vai embora sem esperar agradecimento. Só que como ele saiu muito rápido, que foi pra não passar gripe, Sawada entende tudo errado e pensa que ele tá bravo com ela. No dia seguinte, Shu volta como se nada tivesse acontecido, mas ele não sabe que Sawada tá espionando escondida atrás da porta. Sakura pega ela no flagra e pergunta o que tá rolando. E aí Sawada admite, ela pensa que ele tá com raiva dela. Só que Sakura corta isso na hora, dizendo que nunca viu Shu bravo com ninguém, ou seja, é pura paranoia. Nesse momento, Shu sai da sala e, como sempre, já chega falando bem alto ao ver Sawada. E na hora, ela fica em pânico e chama ele de irritante e sai correndo, enquanto o idiota fica ali confuso e plantado, se perguntando por que ela sempre foge dele. Sakura percebe um detalhe importante: Sawada tava espionando ele escondida atrás da parede, ou seja, ela não odeia ele, tá só no modo garota tímida ativado. Enquanto isso, a irmã mais nova de Shu, a Motoko, tá sonhando em estudar na famosa escola East High, só que quando descobre que suas notas não são o bastante, esse choque vem forte. A professora ainda recomenda que ela tente outra escola, e pronto, o emocional vai lá pro chão. Ela se tranca no quarto e entra no modo não falo com mais ninguém. Quando o irmão dela chega em casa, ela nem sequer sai do quarto pra jantar. Depois de insistência, ela finalmente conta o que aconteceu. E por incrível que pareça, Shu responde de forma bem calma. Tirar nota baixa não é desculpa para ficar sem comer. Ele pergunta pra qual escola ela tava querendo ir, mas ela fica com vergonha de falar. E depois de insistir, ela admite que queria entrar na East High, mas não tem nível suficiente. E quando ele pergunta se as suas notas são tão ruins assim, ela tenta dar um soco nele em frustração. Ele segura o golpe e manda real. Os livros dela estão praticamente se desfazendo de tanto uso, ou seja, ela claramente tá se esforçando demais. Ele reconhece o esforço dela e ainda fica brincando, perguntando qual professor destruiu o sonho dela, falando que vai quebrar ele na porrada. Aí então, ela finalmente desaba de vez, falando que não importa o quanto estude, as notas simplesmente não melhoram, e ver as amigas passando com tanta facilidade só faz ela se sentir ficando pra trás. Após botar tudo pra fora, ela se acalma, e o rapaz simplesmente arrasta ela pra jantar. Sem drama, sem discurso longo, só resolve. No dia seguinte, ele pede ajuda pra Hori e manda a irmã dele estudar lá na casa dela. Hori até fica estranhando isso, porque percebe que Shu tava agindo totalmente diferente quando falou da irmã. Basicamente, o cara pode ser um completo bobalhão no colégio, mas em casa, ele é o irmão responsável, nível alto. Logo em seguida, Hori leva chocolate quente pra Motoko e comenta que ela é muito parecida com o irmão. A menina dá risada e diz que é só aparência, e diz que os dois têm personalidade parecida, que é muito séria e tímida. Hori fica chocada porque na escola, Shu é literalmente o oposto disso, barulhento, caótico e sem freio. Enquanto isso, Sota pergunta pro Miyamura quem é aquela garota lá de cabelo verde. Miyamura explica que é irmã de Shu, e para deixar ela mais confortável, eles fazem cupcakes de banana para receber ela melhor, no clima total de família. Conforme Motoko vai se soltando, ela comenta que todo mundo da turma dela usa celular direto, mas ela só usa para mandar mensagem pro irmão. Hori pergunta se eles são próximos, e ela confirma. Shu manda mensagem o tempo todo, mesmo quando os dois estão na mesma casa. Ou seja, o cara não cala a boca nem por mensagem, ele é sempre o mesmo personagem. Enquanto isso, Shu escolhe o amuleto da sorte para a irmã, tentando aumentar a confiança dela antes das provas. E aí então, com o Natal chegando, Hori pede para convidar Miyamura para passar o feriado juntos. Mas aí quando ela toca no assunto, ele manda a realidade. Vai estar ocupado trabalhando na padaria da família, então provavelmente não vai conseguir. Clássico momento em que o romance tenta avançar, mas a vida adulta puxa de volta. Depois disso, quando Hori entra no clima de fim de ano, ela até tenta fingir que tá tudo bem com o lance do Natal, mas por dentro, ela queria mesmo passar com Miyamura. Só que como ele disse que ia ficar ocupado na padaria, ela resolve não forçar, pelo menos na frente dele. Mas em casa é outra história. Kyosuke e o pequeno Sota simplesmente não aceitam essa desculpa e começam a fazer pressão, nível interrogatório da polícia pra ele aparecer. O coitado fica tão encurralado que mete aquele famoso clássico: fugir da situação antes que vire escravo da família da namorada. Enquanto isso, Toro está com os amigos dele, falando sem parar sobre quanto ele gosta de Hori. Só que no meio da empolgação, ele solta sem querer que ele e Yuki nunca namoraram de verdade. Aí pronto, Sengoku fica pistola na hora, porque Sakura tava chorando por causa disso. Só que antes da treta começar,
começar, Toru manda real. Ele gosta da Yuki. E Sengoku, com toda a delicadeza de um caminhão sem freio, basicamente diz que eles são dois idiotas, então é só aceitar logo e parar de enrolar. Esse sim é um conselheiro amoroso nota 10. No dia seguinte, Yuki tá querendo chamar Toru pra jogar videogame. Ele aceita, mas já começa agindo estranho, meio bugado das ideias. Quando ela chega lá, o cara manda ela ficar quieta. Isso faz Yuki entrar no modo alerta máximo, achando que vai ser desprezada, do nada. Mas ele percebe que assustou ela e volta ao normal, dizendo pra ela relaxar porque ele não vai fazer nada estranho. Yuki, ainda meio nervosa, solta que se sente segura perto dele, e os dois ficam vermelhos na hora. Aquele clima de vergonha alheia que a gente gosta. Só que o universo não deixa romance acontecer em paz, e do nada, a tal mãe do Toru invade o quarto sem bater. Ele tenta barrar ela na porta com tudo, mas falha miseravelmente. No fim, a garota Yuki se oferece pra ir embora, mas ele insiste pra ela ficar. Quando a mulher entra, ela é super tranquila e simpática, e aí vem a reviravolta. Ela nem é a mãe dele, é apenas Yashiro, que aparentemente vive stalkeando a vida amorosa dele. Agora faz sentido todo o desespero do rapaz. E claro, ela volta segundos depois perguntando se eles querem bolo de morango ou cheesecake. E como se nada tivesse acontecido, Yuki escolhe cheesecake. Então Yashiro manda aquele olhar, fique esperto moleque, pro Toru. Ele responde dizendo que nunca iria fazer nada com ela aqui. Isso faz Yuki pensar assim, ué, então se ela não tivesse aqui, iria rolar alguma coisa? Depois disso, eles finalmente conseguem jogar videogames em paz, até Yashiro voltar com bolo e chá. E detalhe, é da padaria do Miyamura, porque o universo adora conectar tudo. Enquanto isso, Sengoku tá sendo pressionado pela Ayasaki para ir na casa dela no Natal, mas ele recusa com todas as forças. Quando perguntam o motivo, ele admite que o quarto dela é cheio de insetos mortos em quadros. E sim, é basicamente um museu do terror para quem tem medo de bicho. Mais tarde, Hori tá mostrando o boletim e tira notas altas, deixando a família orgulhosa. Mas isso acaba puxando um pensamento meio sombrio. Ela tá perto de se formar, o tempo tá passando rápido demais, e isso começa a bater forte nela. Na véspera de Natal, várias coisinhas estão acontecendo ao mesmo tempo, e a Nagi encontra a irmã de Yuki, e comenta que tá usando lentes de contato agora. Até se oferece pra ajudar ela a escolher uma também de qualidade. Enquanto isso, Shirao tá ocupado com suas próprias vidas, estudo, família, sentimentos, aquele negócio genérico de anime. Na casa de Hori, o clima fica meio triste porque Miyamura não conseguiu aparecer lá, só que do nada, ele aparece pra entregar um bolo. A família inteira instantaneamente puxa o moleque pra dentro, tipo assim, já que tá aqui, vai ficar sim. Ele até tenta fugir educadamente, mas não tem jeito. A pressão é grande demais. E no fim, Hori precisa praticamente escoltar ele até a saída, para salvar o rapaz. E aí vem aquele momento mais calminho, mas importante. Do lado de fora, Hori, meio pensativa por causa da formatura, diz que sente que ainda não conhece Miyamura o bastante, mesmo querendo muito conhecer. E isso bate nele na mesma hora, porque lembra exatamente de quando ele disse a mesma coisa sobre ela no passado. Ou seja, relacionamento fofo que ainda tá cheio de coisas que ainda não foram ditas. Então, bem simplesmente um dos momentos mais inesperados do anime. Hori cria coragem e diz que quer continuar saindo com Miyamura mesmo depois da formatura. Aquele climão de agora vai ter declaração bonita. Só que Miyamura simplesmente pula todas as etapas e mete um pedido de casamento do nada. Simplesmente isso. Hori fica completamente bugada, sem saber nem como reagir. E o próprio Miyamura percebe a loucura que acabou fazendo. Então entra no modo pânico, tentando fugir igual quem mandou mensagem errada no grupo da família. Só que ela não deixa ele escapar. Pelo contrário, ela segura ele e promete que vai fazê-lo feliz pelo resto da vida. E pronto, agora ninguém mais sabe quem pediu quem. Os dois ainda têm um momento bem fofo, mas então é claro que o universo não deixa durar muito. O celular do garoto toca, e a mãe dele chama ele de volta pra padaria. Com isso ele precisa sair correndo, deixando Hori sozinha no frio, processando tudo, tipo assim, caramba, realmente aconteceu um pedido de casamento? Foi isso mesmo? Conforme a formatura vai chegando, Yuki e Hori começam a organizar as coisas da escola, só que Hori percebe que a garota Yuki tá guardando tudo no armário em vez de levar pra casa, basicamente acumulando tudo. E Toru ainda dá uma zoada falando que ela é muito bagunceira, mas ele percebe que todo mundo tá cheio de coisa acumulada. Então fazem o quê? Jogam tudo pra cima de Hori resolver. Trabalham em equipe perfeito. Nesse momento o Shu aparece com as mãos vazias, e todo mundo acha estranho, até ele revelar que já foi levando as coisas aos poucos. Só que ele lembra que emprestou vários DVDs pro Miyamura e pra Yuki, e os dois simplesmente esqueceram. E como não tinha nada pra carregar, claro que ele acaba virando mula de carga oficial da galera. A cara de sofrimento dele é basicamente a pura tristeza. Enquanto isso, no conselho estudantil, Ayasaki tá folheando uma revista de viagem sobre zoológico e solta a ideia de todo mundo ir junto. O pessoal já começa a calcular tudo, hotel, viagem, etc. Então Ayasaki fica animada ainda mais, mas quando perguntam por que ela tá tão insistente, ela tenta fugir do assunto. Só que Sakura não deixa barato e parte pra tortura suprema, cócegas. Sem saída, a garota confessa que tá com medo de que depois da formatura, todo mundo siga caminhos diferentes e esqueçam dela.
Sakura manda ela ficar de boa, dizendo que a amizade delas não vai acabar por causa disso. E a Nagi ainda promete levar todo mundo numa viagem assim que tirar a carteira. Plano de rolê já garantido. Enquanto isso, Hori tá tão cansada que apaga completamente debaixo do futão. E então, vem mais um momento fofinho. Ela chama Miyamura enquanto dorme. Então, ele vai até ela, deixando ela descansar a cabeça no colo dele. Ele até brinca falando que ela vai ficar cheia de rugas por franzir a testa enquanto dorme, mas no fundo tá só admirando ela, ali muito tranquila e relaxada. E então bate aquele pensamento profundo. Ele começa a imaginar como seria a vida dele se nunca tivesse conhecido Hori. E a resposta, basicamente ele continuaria sendo o mesmo cara solitário de antes, sem amigos e sem toda essa vida que ele construiu. Quando Hori acorda, ele conta isso pra ela, e ela solta a frase mais clássica possível: foi o destino. E ali, sentado com ela no colo, ele percebe que tudo que tem hoje, amigos, momentos, felicidade, veio por causa dela. Finalmente chega o grande dia, a formatura. Sengoku sobe pra fazer um discurso todo sério, mas o Miyamura simplesmente solta um espirro tão absurdo que quebra completamente o clima. O salão inteiro começa a dar risada e o discurso vai pro lixo. Sengoku fica furioso e sai correndo atrás dele, que foge pro telhado. Lá em cima, ele acaba tendo um momento mais pensativo, se despedindo do seu eu do passado, aquele cara sozinho que ele já foi. Após a cerimônia, todo mundo começa a se despedir. Sawada fica chorando porque não vai mais ver Hori na escola. Sakura e Toro se despedem meio travados, mas sinceros. Yuki fica se sentindo meio mal ao perceber que Sakura foi embora sem confessar o que sentia. Mais tarde, Yanagi chama Yuki pra viagem, mantendo aquele laço entre o grupo. E do lado de fora, Kyosuke aparece pra parabenizar Miyamura, e todo mundo automaticamente acha que esse cara maluco é o pai dele, o que deixa Hori completamente sem reação, porque né, é o Kyosuke sendo o maluco Kyosuke. Enquanto isso, Shu vai embora com a irmã dele, e o Miyamura caminha com Hori, de mãos dadas, e ali ele percebe o quanto ele mudou. Antes, ele tinha medo de se aproximar das pessoas, e agora ele tá completamente apaixonado pelo seu dia a dia e pela garota ao seu lado. E assim termina a primeira temporada desse anime. Quer mais animes incríveis como esse? Tá ligado, né? Deixa a inscrição e seu likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.